eu nunca fiz e não faço nenhum discurso assim de coitado do preso, olha só as más condições, essa coisa toda. Eu não faço esse discurso. Eu nunca fiz, não tenho essa posição. Mas o que eu verifico concretamente é que os presídios nossos aqui da região metropolitana de Porto Alegre, sobretudo, viraram uma verdadeira indústria, né, onde os presos, poucos, uma minoria que controla o sistema, está enriquecendo isso. Essa é a nossa realidade aqui. Nós fomos demandados, como Comissão de Direitos Humanos, para comparecer ao presídio para saber da situação de um grupo de presos que havia sido despejado da galeria, supostamente por uma facção rival, e que estavam passando muito trabalho. Estavam praticamente ao ar livre, né, embaixo das marquises de uma das galerias do Presídio Central. Eram em torno de 96 presos, quase uma centena de presos, e que podiam dispor de 2 privadas e 2 torneiras de água, tá? E eles se intitulavam como uma facção criminosa. No dia 1º de novembro desse ano, eles chegaram inclusive a elaborar um instrumento, um contrato, tá? Um estatuto, melhor dizendo, dessa facção, tá? Se autodenominando como uma das facções que envolveria os condenados. E a exigência deles era ter um local para eles, um local exclusivo para que eles fossem acomodados, né? E que quando outros companheiros, outros comparsas, né, fossem presos, que fossem alocados nesse local. Então isso só para chamar a atenção, né, de como há uma deturpação da ordem estabelecida, né? O Estado não pode se submeter, a meu juízo, à vontade de facções criminosas, né? A lei da execução penal estabelece que a classificação dos presos dentro do estabelecimento vai ser relacionado com a primariedade ou a reincidência ou a gravidade do crime, né? Atualmente, todavia, além desses aspectos, a administração ainda tem que pensar em qual facção, a qual facção pertence o sujeito, tá? Então é triste a gente constatar esse estado de coisa, né? E isso, a meu juízo, só veio acontecer tendo em vista o espaço vazio que o Estado deixou que se criasse dentro das instituições prisionais, né? A ponto de que grupos de criminosos passassem a, entre aspas, gerir aqueles espaços. Sou juiz de execução penal há 20 anos. Né? O que eu verifico em todos esses anos é que o nosso sistema ele se baseia basicamente no pensamento da sociedade de que o presídio, quanto pior, melhor. Né? E de que bandido bom é bandido morto. Esse é um pensamento que tem na sociedade e que o Estado brasileiro e aqui o Estado do Rio Grande do Sul ele acaba de algum modo assimilando esse pensamento da sociedade e acaba transformando os presídios, né, não em um local de recuperação, e sim em um local de vingança pública. Né? Ou seja, ele pega esse sentimento da sociedade em relação ao preso e transforma esse presídio em um depósito de pessoas aonde recuperação, ressocialização, essas coisas não existem. Bom, isso funciona há muito tempo assim. E o que vem acontecendo aqui, de alguns anos para cá, é que as facções criminosas que controlam o presídio, né, acabaram assumindo esse papel do Estado de controle das casas prisionais. Né, e mais recentemente os presídios acabaram se transformando
num local não apenas de recrutação de mão de obra para o crime, mas num local também de ganhar dinheiro. Né? As nossas facções estão enriquecendo com esse abandono do Estado do sistema prisional. Né? Então hoje, por exemplo, a questão dos homicídios, a maior parte deles, a maior parte mesmo, de verdade, são ordenados de dentro do sistema. Né? O controle de crimes contra o patrimônio, assaltos, roubo de banco, etc., controlado de dentro do sistema prisional. Né? E o tráfico de drogas, então, praticamente 100%. Ou seja, né? Então, a atuação que o Estado faz do lado de externo da prisão e remetendo essas pessoas para dentro desse sistema, ele está se retroalimentando. E as pessoas que controlam o presídio por dentro é que acabam lucrando com isso. Né? Então, no modo geral, assim, né? Eu nunca fiz e não faço nenhum discurso assim de coitado do preso, olha só as más condições, essa coisa toda. Eu não faço esse discurso. Eu nunca fiz, não tenho essa posição. Mas o que eu verifico concretamente é que os presídios nossos aqui da região metropolitana de Porto Alegre, sobretudo, viraram uma verdadeira indústria, né, onde os presos, poucos, uma minoria que controla o sistema, está enriquecendo com isso. Essa é a nossa realidade atual. É a sua visão? Eu trabalhei também 17 anos diretamente dentro de presídios, fiscalizando as penitenciárias maiores aqui de Porto Alegre, da região metropolitana. E há 2 anos e meio eu fui promovido a procurador de justiça e pedi uma designação para continuar lidando com essa área em termos de projetos, né? Mas o que a gente vê, e são poucas as pessoas que veem isso, porque são poucas as pessoas que circulam dentro dos presídios, né? Quem é que conhece a realidade interna dos presídios? São os presos que estão lá, os familiares deles, né, que visitam e que vivem a realidade prisional, os servidores que têm contato com isso também, e algumas poucas autoridades, né, que são os que deveriam conhecer melhor o presídio, mas que estão ainda, na sua maior parte, distantes dessa realidade. O presídio, na ideia da pessoa comum, do cidadão comum, ele teria que servir para conter o crime, né? Só que ao longo de décadas, talvez muitas décadas, nós fomos condenando pessoas e colocando dentro do presídio para que, com a seguinte ideia, que elas se autogerissem lá dentro. Por quê? Porque não há política pública para presídio. Política pública para presídio é construir um prédio, colocar os presos lá e dar comida. Essa é a política pública que existe para presídios, né? O resultado disso são muitas as consequências. Primeira delas, isso é número oficial, aqui no estado do Rio Grande do Sul, 70% dos presos que passam por presídios vão retornar, tem destino certo, né? É medido na boca é medido na porta do presídio. De cada 1.000 presos, 700 retornarão para a cadeia, né? Num curto período de tempo. Esse é um efeito. Segundo efeito, ao longo do tempo, o perfil do preso foi mudando, a violência foi aumentando e a indústria do crime foi tomando conta, que são as facções penitenciárias, né? O que aconteceu ao longo do tempo? Os presos se organizaram e assumiram funções estatais dentro das cadeias. Então, na verdade, como a ausência de políticas públicas, né, para presos fez com que é como uma vila muito pobre onde o traficante toma conta. Isso aconteceu dentro dos presídios. Então, galerias, espaços públicos, que são espaços prisionais, eles começaram a receber investimento do crime e ali dentro se criaram estados paralelos. A gente pode até achar engraçado, mas eu tenho nos meus arquivos propostas por escrito direcionadas a direções de presídios
de traficantes que se comprometiam a reformar o presídio, desde que recebessem ali o pessoal da facção deles determinadas benesses, né? Então isso é o retrato da situação carcerária. O Estado encarcera, deixa as pessoas por sua própria conta, e o crime começou a notar que esse é um espaço valioso de mercado, é um espaço valioso para treinar gente para o crime, né? Então o que acaba acontecendo é que as pessoas entram lá, se comprometem, assumem dívidas. Se forem dependentes químicos, terão que pagar todo mês a droga, a pessoa, os seus familiares, e se não derem conta de pagar, e mesmo que deem, vão acabar sendo reempregadas quando saírem pelo mercado do crime, né? Então essa é, junto com os 70% que sempre voltam, o segundo efeito que a gente percebe nos presídios, né? Além disso, né, como se não bastasse, e porque não há política para egresso, para quem sai da cadeia, o crime acaba recontratando. Ou seja, a pessoa quando sai do presídio, ela acaba em algum momento recebendo uma proposta, né? Que pode ser para dirigir um carro, pode ser para guardar arma, pode ser para cuidar a boca de fumo, pode ser, ou seja, existe um mercado que reemprega esse pessoal. Então, se nós medirmos a quantidade de presos que ingressam nas cadeias e percebermos que 70% deles retornarão para a cadeia, nós estamos nos colocando num beco sem saída. E esse estado paralelo que existe no interior das prisões, ele cada vez aumenta mais, porque a pessoa que entra, né, ela é nas prisões onde isso existe, nas grandes prisões, em todas elas isso existe, com uma ou outra exceção, ela acaba sendo, vamos dizer assim, absorvida por um mercado paralelo que vai crescendo, né? Reverter isso depende da adoção de muitas medidas, quase todas elas não simpáticas à sociedade em geral, mas que precisam começar a ser implementadas para que a gente não chegue, se é que já não chegamos, né, a um momento de descontrole total. Como proteger o preso numa situação como essa? Acho que é a visão que o advogado tem. A questão penitenciária, por óbvio, é de extrema complexidade. Começa já com os currículos das faculdades de direito, que pouco ou quase nada se interessam pela questão da fase da execução penal. Se estuda muito teoria do crime, teoria da pena, mas a execução muitas vezes é deixada de lado. E isto reflete um pouco a questão de que a sociedade, de um modo geral, não quer tomar conhecimento do que ocorre dentro dessas instituições, tá? Via de regra, atrás de muros altos, com pouco acesso de pessoas de fora, e essas pessoas de fora, por sua vez, de um modo geral, também não querem saber muito o que acontece lá dentro, tendo em vista esse senso comum de que bandido bom é bandido morto, se estão lá é porque merecem, e o tratamento, quanto pior for, melhor será para a sociedade. Só que nós não nos damos conta de que esse tratamento que se dispensa ao preso, ele vai ter um reflexo posteriormente quando este preso vai sair de lá, tá? Nós não temos nem pena de morte, nem pena de prisão perpétua, né? Mais dia ou menos dia, mais cedo ou mais tarde, este preso estará de volta na sociedade e esperamos que ele voltasse melhor de lá. Mas as estatísticas nos dizem que não é isso que acontece. Aqui no Rio Grande do Sul, já foi dito, nós carecemos de uma política de Estado relativa à questão penitenciária e temos visto nos últimos anos um agigantamento das penas privativas de liberdade, um agigantamento do encarceramento. Nós temos muito mais presos hoje no Rio Grande do Sul do que o sistema comporta. E até pouco tempo atrás, o Rio Grande do Sul se jactava
de não ter presos cumprindo pena em delegacias de polícia, tá? E nos últimos 2 anos esse fenômeno recrudesceu aqui no Rio Grande do Sul, né? E nós encontramos diversas delegacias de polícia com seus xadrez abarrotados. Quando superlotou o xadrez das delegacias, começaram a acumular presos dentro de viaturas, na via pública, na frente das delegacias, né? E isto é inadmissível, né, no tempo em que nós vivemos. Por sua vez, pela ausência de políticas públicas, esse problema tem sido resolvido pelo Estado com a criação de centros de triagem, que estão sendo construídos dentro de estabelecimentos prisionais, né, e que apenas e tão somente retira da vista da sociedade essa situação caótica, né? Mas dentro desses centros os presos estão também, de certa forma, empilhados e abandonados. Você falou de números, todos aqui falaram de números, de que há números grandiosos. Vocês têm números mesmo aqui? Só para citar um relatório de 2014, eles falavam de 1.478 estabelecimentos penais no Brasil, 711 mil presos, 373 mil, quase 400 mil mandatos em aberto, né? Enfim. Eu não tenho os dados nacionais, mas eu fiz um levantamento recente aqui da situação do Rio Grande do Sul, na linha essa comentada pelo professor Roque. O Estado do Rio Grande do Sul vinha aumentando o número de pessoas condenadas na ordem de 1.000 pessoas condenadas a mais por ano. Isso significa dizer que o Estado, para dar frente a essa demanda, tinha que construir 2 penitenciárias com 500 presos cada uma, isso é um valor de 40, 50 milhões cada uma por ano, 1.000 presos. No ano passado, o nosso número de condenados, em 2016, aumentou em 8.000. Tá? E em 2017, até outubro deste ano, já tinha aumentado em 10.000. Tá? Ou seja, você tem um número crescente, muito expressivo de pessoas condenadas. Essas pessoas condenadas não estão todas recolhidas, mas é uma questão de tempo, mandar de prisão na rua, ou seja, você vai encher o sistema. Tá? De outro lado, o Estado não tem recursos suficientes para aprisionar essas pessoas, porque isso implica construir prisão, nomear servidor, manutenção, etc. Né? Uma vaga no sistema prisional, a construção de uma vaga hoje é algo como R$60 mil. E a manutenção desta vaga ao longo de um ano, mais ou menos R$40 mil. Ou seja, construir uma vaga e mantê-la por um ano no custo de R$100 mil. Isso não é uma coisa barata. Você fazer o enfrentamento do crime na ponta de lá, exclusivamente pela via da repressão, é um investimento caro. É muito caro isso. E essa quantidade de pessoas condenadas, isso reflete o quê? Trabalho de polícia, trabalho de Ministério Público, trabalho de justiça. Entretanto, a sensação de segurança nossa aqui não melhorou nada. A nossa sensação é de que nós estamos cada vez piores. O número de homicídios aumenta, o número de roubos dispara, e nós não temos nenhuma bala no tráfico. Parece assim que o método que nós estamos adotando para o enfrentamento disso não está dando certo. E como eu disse na minha primeira manifestação, tem uma parcela pequena que vem lucrando com isso. Que é justamente esses grupos que se organizaram dentro da prisão e que controlam os estabelecimentos prisionais por dentro, né? Principalmente com o controle das rotas e distribuição das drogas que são comercializadas nas mais diversas cidades. A omissão do Estado, a falta de política para isso, tem um caráter quase criminoso, então, um caráter de agressão à sociedade. Não? O que pode ser feito para fazer com que o Estado atue, pelo menos atue dentro da lei ou tome outras medidas, né? Sabe que a experiência vai mostrando para a gente, né, que existem
existem algumas coisas que tu precisa fazer no aspecto formal, né? Então, por exemplo, o Ministério Público ele move várias ações contra o Estado do Rio Grande do Sul, né? No sentido de gerar vagas para o sistema, as vagas que faltam, né? Tem ações julgadas já. E também a implementação de políticas públicas no sistema prisional, para que aquilo não vá agravando a situação que já existe, que é um amontoado de gente ali, praticamente por conta própria, dentro das cadeias, né? Como eu disse, historicamente, isso foi gerando um sistema de autogestão, só que é uma autogestão da pior espécie, né? Coordenada pelo mercado do crime. Ou seja, quando o Estado se omite no espaço em que ele não ocupa com políticas públicas, o crime, então, transforma aquilo num escritório de gestão. E a partir dali determina tudo o que acontece, na verdade, especialmente na região metropolitana. E hoje, essas facções penitenciárias, elas estão fazendo alianças, inclusive em cidades menores. Então, chega lá, propõe uma aliança para o traficante da região, né? O traficante da região não aceita, ele é afastado, né? Ou eliminado, e esse tentáculo se expande, se estende lá para aquela região, que é bem o que acontece aqui na região metropolitana de Porto Alegre, né? E elas não fazem alianças até com o próprio poder público, porque você viu, o ministro da Justiça falou no caso do Rio de Janeiro, de comandantes, coronéis da PM do Rio que estariam ligados ao tráfico. A gente sabe que o homem é o homem, né? Então, imaginar que só porque uma pessoa fez um concurso público ela é imune, né? A corrupção ela existe em qualquer segmento, né? Por que não existiria nesse? Né? Então a gente tem cuidado com isso, né? Só que o principal desse cenário, desse contexto, é que, e isso é o que a gente aprendeu com o tempo, é que as políticas tu precisa criar pequenas experiências para mostrar um resultado, né? Quando se ocupa um espaço carcerário da maneira como ele deve ser ocupado, nós temos pelo menos uma experiência aqui no estado, que é a penitenciária de Canoas 1, né? Os índices, a taxa de retorno cai, né? A gestão da penitenciária é completamente diferente, sem a interferência de facções, e isso impacta na segurança pública. Então, tem várias experiências muito pequenas que mostram um resultado muito melhor. Aí a gente pergunta, tá, mas e por que essas experiências que dão certo, elas têm tanta dificuldade de avançar? Né? Isso a gente sabe que é por conta da resistência que as pessoas têm, né? A sociedade em geral, o que o Dr. Sidney falou aqui é verdade. Então, a pessoa, é natural até que a pessoa que teve um familiar eliminado, né, com um homicídio, uma pessoa que sofreu um assalto, ela tem um pensamento vingativo, né? Ela não queira desenvolver nada que, entre aspas, possa ser bom para um criminoso, né? Só que esse pensamento que é difícil de vencer, né, essa resistência que é difícil de vencer, ela acaba funcionando justamente impactando na vida dessa pessoa que pensa desse jeito, né? Então, os esforços que a gente faz com projetos pequenos que existem aqui, para mantê-los e para desenvolver, é um esforço muito grande que é feito há muitos anos. E mesmo assim, a dificuldade de que as coisas se concretizem, ela é imensa, né? Mas a gente sabe e tem certeza, porque testou, que existem vários projetos, várias maneiras de gerir presídios que produziriam um resultado imensamente melhor, de muito mais qualidade, com baixíssima reincidência. O sistema prisional, há muitos anos, vem apresentando esses resultados que são totalmente insatisfatórios, né? Então, está mais do que na hora de se pensar num novo paradigma de execução penal. E é mais ou menos isso que a APAC se propõe. A APAC não é alguma coisa nova que tenha surgido agora, né? Ela tem mais de 40 anos e
E foi uma metodologia que foi sendo desenvolvida durante esses 40 anos e que hoje já no estado de Minas Gerais já mostra resultados fantásticos, né? Ela inverte a pirâmide, por exemplo, de retorno ao sistema prisional. Enquanto a gente tem uma taxa de retorno no sistema tradicional em torno de 70% a 80%, né? O índice de retorno numa PAC, para quem passou pela metodologia, ele se reduz a uma taxa que se aproxima de 10%. O que vem a ser a PAC? A PAC é uma sigla que significa Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. Tá? É uma organização não governamental, sem fins lucrativos, e que se propõe a auxiliar o Estado no trabalho de execução penal, tá? No cumprimento da pena, abrindo mão de agentes penitenciários e de polícia. Tá? Uma PAC, uma associação dessas, conta com o auxílio da comunidade, com o auxílio dos próprios presos e das famílias dos presos. Tá? E faz uma autogestão desta associação, todavia, diferentemente daquela que ocorre hoje nos presídios em geral, em que quem comanda são facções a partir dos seus códigos de comportamento. Tá? Essa metodologia ela se baseia numa rígida disciplina de horário, de trabalho, de submissão a cursos, a arte, ao desenvolvimento intelectual dos presos, não é? Ao relacionamento entre eles, se procura criar vínculos de confiança entre eles, para que o sujeito se sinta responsável não só por ele, mas por todos aqueles que cumprem pena junto com ele. Para que uma pessoa vá para a PAC, dentre outros requisitos, se exige que ela se comprometa a seguir a metodologia, né? A se submeter a essa metodologia. Né? E então, fazendo assim uma má comparação com aquele sujeito que vai fazer um tratamento para se livrar do álcool ou das drogas, né? Não adianta a gente querer empurrar a goela abaixo dele esse tratamento, porque ele é capaz de passar pelo tratamento e saindo de lá ele vai voltar para as drogas ou para o álcool. Né? Então é necessário que ele queira se livrar, assim como o sujeito que vai para a PAC. É necessário que ele tenha a vontade de não se envolver com as facções criminosas e... Mas é possível modificar. isso? Quer dizer, com toda essa situação que vocês estão colocando aqui, é possível alguém que está na prisão não ser presa das facções, do crime organizado, não sei, quem... Assim, ó, a grande maioria das pessoas aprisionadas, né, elas obedecem um determinado perfil, tá? Claro que você vai ter exceção, mas a regra, de modo geral, os nossos presos, a massa carcerária é composta de pessoas do sexo masculino. Tá? São pessoas jovens, menos de 25 anos, né? É raro preso com mais de 30, 40 anos. Tá? E são pessoas com baixo grau de instrução. Maioria absoluta, ensino fundamental incompleto. Tá? E às vezes assim, analfabetos funcionais mesmo. Tá? Então, ou seja, você tem preso jovem, sexo masculino, sem instrução, e essas pessoas, a maioria também, presas em flagrante, sendo que quando da prática do crime estavam desempregadas. Ou seja, então você tem um lastro, que isso é um padrão. Tá? E para você fazer com que uma pessoa saia disso, né, você tem que de alguma forma interferir nesses fatores, né, de algum modo aliviar, ou seja, você precisa qualificar um pouco a pessoa, né, você precisa, essa questão do tráfico de drogas, do envolvimento com drogas, grande parte delas também está, então você tem que retirar, dar uma oportunidade, você tem que retirar a questão da droga da vida dela, qualificar e uma oportunidade de emprego. Se você consegue fazer isso e usar o sistema para oferecer essas condições, a tua taxa de retorno, ou seja, a devolução dele para o crime, né, cai absurdamente. Acontece que isso no sistema internacional não existe, nós não temos política nenhuma para isso, ninguém quer. A sociedade, de modo geral, o Estado quer isso. Tá? Então,
quem que aproveita? Isso é uma mão de obra barata, né, que a facção capta para ela. Né? E ela capta com coisas simples, desde alimentação, fornecimento de droga, telefone, proteção, ou seja, a facção arrebanha dentro da prisão isso. E a sociedade como um todo acaba perdendo. Né? Nas APACs você tem uma instituição prisional menor. Você tem, e só o fato dela ser pequena, com poucos presos, isso já quase que afasta as facções, porque a facção lida no bastantão. Isso não seria atrativo para uma facção, por exemplo, entrar numa APAC que tem muito pouca gente. Né? Por outro lado, poucas pessoas dão um controle absoluto da administração em relação àquelas que estão ali aprisionadas. Você acaba sabendo a história de cada uma. E você consegue fazer aquilo que determina a lei brasileira, ou seja, a individualização da pena, você tratar cada um do jeito que ela é. Nós todos somos diferentes, a nossa história de vida é diferente. Né? Mesmo que nós três que estamos nessa sala tivéssemos cometido o mesmo crime e recebido a mesma pena, essa pena tem um impacto diferente para mim, para o Gilmar e para o Roque. Porque nós fomos criados diferentes, nossa personalidade é outra e o impacto que essa pena vai ter em nós é diferente. Portanto, nós temos que ser tratados individualmente. A PAC consegue melhor esse tratamento pelo fato de ser pequena, ser próxima, cada um sabe a história de cada um. E aquilo que é importante para o Roque pode não ser importante para o Gilmar, pode não ser importante para mim. E você tem que tratar isso tudo. Entende? Então, a PAC é uma forma muito barata e inteligente. E, sobretudo, isso pode ser, assim, talvez não compreendido, tá? Mas você tem que ter um certo, digamos assim, uma certa determinação, um empenho maior, né? Uma identificação, um esforço. Tá? Eu diria que talvez um pouco de amor. Isso é muito difícil no sistema prisional, você ter esta dedicação em relação a uma pessoa que praticou o mal para outra, né? Que praticou um crime. Né? É difícil esse sentimento. No sistema tradicional ele inexiste, mas nós sabemos, né, que todas as coisas que vão para frente, que deram certo, você tem que ter esta determinação a mais, esse apego a mais. E esse apego a mais, ele é recorrente, ele é existente nas APACs. Eu imagino que isso receba resistência tanto do sistema, né, que fica, ou da sociedade, fala, pô, vai ficar passando a mão na cabeça de bandido, quanto das facções, não? É uma falha, se me permite, assim, só para complementar, já passo para o Gilmar. Isso, na verdade, é uma má interpretação, porque na APAC é muito mais rigoroso que no sistema tradicional. A lei é cumprida mais rigorosamente. Este exemplo que o Gilmar deu, por exemplo, da penitenciária de Canoas 1, o que está sendo feito ali não é nada mais, nada menos do que cumprir a lei. Ou seja, você está dando ao preso aquilo que a lei determina. O que está sendo feito lá? E que no sistema tradicional não há. Por exemplo, o Estado dá a sua parte, ou seja, cada um tem a sua cama, cada um tem a sua roupa, cada um tem o seu calçado. Você não precisar de apoio de facção para ter remédio, para ter comida. Questões mínimas. E depois, ser tratado individualmente. Ter uma oportunidade de aprendizado dentro da prisão. Ter uma oportunidade de ser qualificado. Ser tratado como pessoa. Ser compreendido. Errei, ponto. O que quero sair disso? Entende? Sabe? E não um tratamento de desprezo, um tratamento de vingança, um tratamento de desconsideração, sabe? Só mais um, fecha a porta, já era. Entende? Você não está passando a mão, você não está adulando, não, sabe? Não se trata absolutamente nada disso, entende? Mas é basicamente cumprir aquilo que está determinado na lei e que o Estado tem imensa dificuldade de fazer isso no sistema tradicional, entende? Que é um sistema absurdamente caro, com um retorno nefasto para a sociedade, pela altas taxas de retorno, de reincidência, e que no momento atual, reitero, vem dando lucro gigantesco para as pessoas que controlam o crime organizado de dentro das prisões. Vou perguntar se o que está sendo feito ali, nessa penitenciária,
o que nós buscamos ali quando começaram a ocupação, foi criar um grupo de trabalho, né, que envolveu as pessoas que estão aqui, o Sidney participou, e outros segmentos, para a gente fazer uma triagem de presos com um único objetivo: evitar a entrada da metodologia de facção lá para dentro da penitenciária, né? E depois disso procurar garantir lá o mínimo, né? Para que não houvesse esse comprometimento que a gente vê nas penitenciárias mais antigas, né? Mas, voltando ao tema das APACs, eu conheci presídios também fora do Brasil, né, com investimento muito grande e com taxa de retorno praticamente idêntica à nossa. O que eu quero dizer com isso? Tem uma pergunta, quando eu comecei a ir aos presídios, nos primeiros 2 anos praticamente eu me sentava próximo das galerias, né, e ficava ali ouvindo presos. Ouvi milhares de presos, né? Coisa que eu continuei fazendo nos outros anos. Mas no início a minha pergunta, né, que eu tentava responder como é que é a vida desse cara, como é que funciona e o que ele precisaria para ter uma oportunidade de sair desse negócio, né? Sair para não voltar, sair da vida do crime, não é sair da cadeia, né? Sair da cadeia qualquer um sai, é só esperar o tempo necessário e vai embora. O problema é não voltar para a mesma situação, né? E essa pergunta a gente precisa responder, porque senão nós vamos estar fazendo um projeto de papel para a vida alheia e tentando sempre impor aquele projeto como se fosse a salvação para o outro, e não vai ser nunca, né? Essa proposta das APACs ela é muito interessante, ela é uma convicção nossa, porque nós estamos estudando isso há 5 anos. Essa metodologia existe há 45 anos. Ela é muito simples. Ela é tão simples que as APACs funcionam com alguns funcionários contratados, mas sem nenhum guarda. A APAC mais antiga em funcionamento faz 18 anos que não tem nenhuma fuga, sem ter guarda, né? Então, isso tem que chamar a nossa atenção, né? Como é que funciona uma APAC? Alguns funcionários contratados que vão fazer os plantões, e o trabalho quem faz é a própria comunidade. O principal do trabalho, quem faz são os voluntários e os presos. Só que tem uma metodologia específica, né, cuja base é a disciplina, a espiritualidade e a valorização humana. Esse é o diferencial. Um sujeito que mata para tirar o tênis do outro está comunicando que a vida dele não tem nenhum valor. Assim como ele mata fácil, ele morre com naturalidade, né? Ele trabalha no crime sem pretensão de viver muitos anos. Ele sabe que ele vai morrer, mas está pouco ligando para isso. O que a APAC procura desabilitar, e é por isso que quando o sujeito é transferido para uma APAC, ele tem que ir com a proposta de adesão à metodologia. Aí as pessoas podem dizer, não, mas esse cara pode ir para lá por malandragem, só para viver num lugar um pouco melhor. Pode, né? Só que lá ele vai cair no meio de outros presos que já estão sendo treinados na aplicação da metodologia, né? E que não vão aceitar que essa pessoa chegue lá e subverta o que está acontecendo ali e acabe com a oportunidade deles, né? Então, tem um dos elementos do método que é recuperando, ajudando, recuperando. Recuperando é o preso da parte, né? Ajudando a não cair no erro. E como é que eles vão aprender isso? E esse eu acho que é o essencial, além do trabalho, do estudo, da disciplina, ensinar para o sujeito um jeito de viver novo, né? Além de tudo isso, se a gente estivesse no lugar dele, a gente teria que responder, mas e por que quando eu sair daqui eu não vou voltar para o tráfico para ganhar 10 mil por mês? Por que eu vou trabalhar por um salário mínimo se eu posso voltar para os 10 mil? É que enquanto ele estiver ali, ele vai ter que, especialmente no regime fechado, porque ali vai ter os 3 regimes, né? Especialmente o regime fechado é dedicado às oficinas de reflexão. Esse preso ele vai ter que participar, não é escolha, de oficinas onde tem palestras específicas e diálogos específicos para que ele possa compreender o que o crime produziu na vida dele até ali.
Né? Quantas pessoas da família dele já foram eliminadas pelo crime? Quantos anos faz que a mãe dele está numa fila de presídio? Onde é que estão os filhos dele? Muitos vão estar na fase, na FEBEM ou coisa que o valha, e ele vai ter que enxergar isso aí. E ele vai ter que se responsabilizar por isso, entender que quem produziu isso foi ele. Ele vai ter, em alguns casos, depois de uma preparação específica, contato com as vítimas dele. Ele vai ver gente que ele aleijou, ele vai ter contato com pessoas que ele eliminou um familiar da pessoa. Ele vai ter que entender o dano que ele causou e se responsabilizar por isso. Né? Essa é a principal atividade da APAC que faz com que ela seja diferente de qualquer cadeia. Né? O sujeito vai ter que se enxergar. E aí ele vai, o resto é decisão pessoal. Só para complementar o que o Gilmar disse, no sistema tradicional não tem nada disso que ele falou. A responsabilização da pessoa é sem essa reflexão. O preso no sistema tradicional não reflete nada sobre isso. Ele só reflete mais ou menos como a sociedade age. Ou seja, eu cometi esse crime e eu paguei. Isso. Eu paguei. Mas ele internamente, ele não raciocina o dano que ele causou, quem ele sofreu, ele não tem nenhuma reflexão sobre isso. Eu paguei. A justiça me deu 3 anos, paguei 3 anos, estou quites com a sociedade e, na mente dele, posso praticar de novo. O preso... E se eu escapar, eu escapei. E se me pegar, eu vou pagar. O preso, sabe? Ele não tem nenhuma reflexão. E por isso a reincidência é lá em cima. O preso nesse sistema tradicional, ele é treinado para ser hipócrita. Ele é treinado para dizer sim senhor, não senhor. Eu vou fazer o que o senhor quiser para sair daqui. Então ele vai botar uma máscara de bonzinho enquanto ele está na cadeia e depois ele sai e faz a mesma maldade. Essa semana nós tivemos aqui uma pessoa que veio de Minas Gerais para dar o treinamento, uma pessoa da Federação das APACs, que é a Fraternidade Brasileira das APACs, esteve aqui para treinar os nossos voluntários que vão trabalhar, né, na APAC aqui de Porto Alegre. E ele disse que tem um momento de reflexão lá, muitos, né, mas que um deles é específico para o cara se dar conta, né, da barbárie que ele cometeu. E aí os presos começam com aquela linguagem do presídio. Ah, não, mas eu paguei, eu já estou pagando há 10 anos. E aí eles começam, então... Não, então vamos fazer o seguinte. Tu acha bastante 10 anos na cadeia? Então pega um papel aí e vamos escrever uma carta para a pessoa que é a mãe do cara que tu matou. E aí perguntando para ela o que ela acha. Se é 10 anos tu cumprir pena pelo filho dela que foi assassinado, é bastante. E se tu não achar suficiente, faz o seguinte, escreve num papel aí todos os crimes que tu cometeu, não só esse pelo qual tu foi condenado. E aí vamos ver se é bastante esses 10 anos que tu está cumprindo de pena. Então, essa puxada que o sujeito leva lá, e são muitas, associada à absorção de valores, porque ali é cotidiano. Né? Começa o dia 6 da manhã, os presos fazem uma prece, vão tomar café, limpam a própria cela, lavam as próprias roupas e depois vão para as oficinas e para o trabalho. Meio-dia a mesma coisa e essa rotina vai até às 10 da noite. 10 da noite, todo mundo na cama. E todos os dias do mesmo jeito. Né? Para preparar com o trabalho, aí sim, profissionalizante, com o estudo, o sujeito para depois, quando ele estiver no semiaberto, ele possa ter acesso à rua com menos problema, menos impacto. Agora, independentemente dos resultados da APAC, ela não cria um outro tipo de problema institucional, quer dizer, meio que liberar o Estado da sua função de um lado e de outro lado, quer dizer, privatizar o atendimento aos apenados? Existem instituições, eu não vou citar, mas que não participam, não querem participar desse processo com esse argumento. Não, nós vamos estar liberando o Estado de uma obrigação. Né? Na verdade, na minha ótica, as APACs vão ensinar o Estado a fazer uma execução da pena que dá resultado. Né? Por quê?
Porque a PAC ela tem que funcionar para os dois lados da grade. Eu me lembro que quando foi criada a PAC de Canoas, aqui perto, constituída juridicamente, né, nós fazíamos reuniões à noite na comunidade onde está o imóvel da PAC, para conscientizar as pessoas do significado da PAC e o que ela se pretendia executar e comprometê-las com a participação voluntária na execução da pena. Né? Para que isso? Para desmistificar essa história de que uma pessoa comete um erro e nunca mais ela pode mudar. Ela se transforma num bandido e vai ser um bandido pro resto da vida. E ali, nessas reuniões, né, que eram públicas, audiências públicas, iam presos do regime semiaberto, iam ex-presos e iam vítimas de crimes. E uma noite uma senhora levantou e disse assim, eu vou olhar de perto isso aí para ver o que vocês vão fazer com esses bandidos, com esses vagabundos aí. E eu me lembro de ter respondido para ela, é isso que nós queremos que a senhora faça. Né? Ela entra lá para dentro, na ótica dela fiscalizar, vai acabar participando do trabalho, vai acabar deixando muito do preconceito, porque ela vai ver gente se recuperando, ela vai ver a outra face de cada pessoa, né? E eu acho que essa é a contribuição principal, trazer a sociedade para a resolução de um problema que nós vamos demorar muitos anos para resolver. E sem essa resolução não vai haver nenhuma política de segurança que funcione. Sem resolver esse nó do que fazer com o sujeito depois que ele é condenado, não vamos a lugar nenhum. Agora você tocou num ponto, a política de segurança, que o juiz tinha colocado logo no início, quer dizer, a política de segurança hoje é baseada em repressão. Não funciona. O que pode funcionar? Mas assim, só em complementação, Gilmar, e a tua pergunta, privatizado o sistema já está. Só que está privatizado pelo crime. Desonerado, do ponto de vista, digamos assim, do comprometimento, o Estado já se desonerou. Ele dá as costas para isso. E a sociedade, ela está pagando essa conta. Está pagando essa conta. Na rua e com impostos. Então, o que está se fazendo com isso? Está se chamando a sociedade a ela participar de fato disso, porque ela que paga a conta e sofre as consequências. Tá? E a lei de execução penal, ela prevê claramente que o Estado deve recorrer à sociedade para os fins da execução da pena. E pela lei brasileira, a pena deve estar voltada para duas coisas: efetivar o que está disposto na sentença penal condenatória e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado. Essas são as palavras textuais da lei. Proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado. Parece ironia. E como é que você vai proporcionar isso? Você vai ter que fazer essa interação, sociedade condenado. E essa pessoa vai ter que se sentir parte de algo. Ela vai ter que se identificar com alguma coisa e corresponder a isso. Hoje, um preso no sistema tradicional, ele só pertence a uma coisa. Ele pertence a uma facção. Ele se identifica com a facção. E quando ele sai para a rua, ele vai seguir os ditames daquela facção, a qual ele se filiou dentro do sistema. Entende? No sistema tradicional, o sujeito ou ele volta para o crime, ou ele morre. Ele acaba não tendo essa outra opção, entende? Que é o que a PAC oferece. Tá? E a PAC, ela recebe todos os tipos de preso. Não é a PAC que seleciona o preso, o tamanho da pena, o tipo de crime. É uma decisão interna. Uma decisão interna. O preso, eu quero ir, eu me submeto a isso. E quando o sujeito está dizendo isso, ele está dizendo aqui, eu quero uma opção para não voltar para o crime. E a PAC é essa opção. E no sistema tradicional ele não tem. Ele não consegue sobreviver dentro do sistema tradicional. Até por uma questão de sobrevivência. Ele vai ter que se vincular a alguma coisa para poder sobreviver. E essa vinculação dele a uma facção para poder sobreviver dentro do sistema acaba vinculando até seus familiares que moram lá numa região conflagrada que é dominada pela mesma facção
que domina aquela galeria onde está. Aí você tem que desatar esse nó. Nós temos que desorganizar o crime, que está organizado por um sistema faccionado. Não existe facção nas APACs. Como que você desmancha uma facção? Como que você destrói uma facção? Você não consegue destruir uma facção construindo grade, cela, prisão, cachorro, arma, o que for. Isso você contém a facção. Você deixa ela num canto, mas você não dissolve. Porque ela sempre é alimentada por novos presos que praticam novos crimes, vai sempre ser retroalimentada. Você desarma a facção, tirando dela a mão de obra. E como é que faz isso? Prestando serviços. Que tipo de serviço? Serviço de educação, serviço de saúde, serviço de profissionalização. O sujeito não precisa mais da facção. Não precisa mais disso. Ele vai ter um respaldo aqui fora da sociedade. Por isso que a taxa de reincidência na PAC é muito baixa. E o custo de um preso na PAC é 1/3 do sistema tradicional. Portanto, além de tudo, é muito mais barato. É um sistema inteligente. As APAC só não existem em todos os locais porque o nosso problema principal no sistema prisional é cultural. É cultural. É um sistema de ódio. É um sistema de querer o mal para quem nos fez o mal. Nós temos que nos dar conta que nós estamos retroalimentando uma situação que, ao final e ao cabo, nós, os nossos filhos, nossos pais, os nossos entes queridos seremos afetados. Dia sim, dia não. Vai chegar um dia que nós temos que mudar esse quadro. A PAC é uma alternativa. Ela não vai resolver todos os problemas, longe disso. Mas você tem que ter um local. Olha, eu não quero mais participar do crime. Cansei. Eu quero sair disso. Então tá, então entra aqui. Nesse sentido, uma das questões que eu sempre levanto é a seguinte: nós temos aqui em Porto Alegre o maior presídio do Rio Grande do Sul, que é a cadeia pública de Porto Alegre, que hoje, nas suas 1.824 vagas, acolhe um número aproximado de 4.800 presos. Ninguém me põe na cabeça que todos esses 4.800 presos queiram permanecer sob o jugo de uma facção criminosa, queiram permanecer na vida do crime. Tá? É óbvio que grande parte deles quer sair dessa vida, porque ela é terrível, tá? Mas não encontra quem lhe estenda a mão. Tá? E a APAC se propõe a isso, ser uma alternativa para esse cara que quer mudar de vida. Então, é nisso que nós acreditamos e para isso que a gente tem trabalhado. Então, só ainda, antes da gente concluir, voltar um pouco a uma questão filosófica aí que também foi levantada logo nas primeiras intervenções, que é o seguinte, que esse sistema que nós temos é um sistema de vingança. Quer dizer, é uma vingança da sociedade contra o cara que cometeu uma agressão à sociedade. E não, apesar do que é dito na lei, ou que é dito da boca para fora, um sistema de busca, quer dizer, de apenar para buscar a reintegração do criminoso à sociedade. É possível, então, imagino então que talvez esse trabalho, além de ter um trabalho de luta dentro do sistema prisional, dentro do sistema de justiça, é preciso haver um trabalho de reeducação da sociedade. Assim, bem rapidamente, quero deixar depois para os outros complementar. A pena tem o seu caráter retributivo. O sujeito que errou, que praticou um crime, ele tem que receber a punição. Isso é fato. Isso em nenhum momento pode se afastar isso. Só que a pena não pode ficar limitada a isto. Ela não pode se limitar a isso, ou punir por punir. Veja, nós quando temos os nossos filhos, por exemplo, um filho erra, e você dá lá um castigo para ele. Aquele castigo tem que ter um caráter educativo. Você não castiga alguém apenas por castigar. Tem que produzir alguma coisa para que mude, que ele não pratique de novo. Entende? Não pode ser um castigo apenas para infligir dor, sabe? Apenas que se reduza a isso. Senão ele não tem a finalidade. Aí a pena da mesma forma.
ela não pode ser só para castigar, só para punir. Ela tem que ter outra coisa agregada, outros valores, senão aquilo não vai mudar. O nosso país, o nosso planeta nós ainda vamos lidar com encarceramento durante muito tempo, né? É uma ilusão a gente pensar que se pode, com algum tipo de medida alternativa, eliminar o encarceramento. Não é possível, né? Isso ainda vai longe. O que não está certo, o que está errado, é justamente isso que o Sidney referiu, né? É que a gente transforme o encarceramento numa finalidade, como se isso fosse resolver todos os problemas, né? As propostas mais modernas, né, elas implicam o quê? Primeiro, transformar o ambiente carcerário existente num espaço público, com projetos, com políticas públicas, né, com saídas reais, com oportunidades reais de saída. Hoje, isso não existe, é um grande funil, é um grande matadouro, é um grande brete por onde as pessoas que estão encarceradas transitam sem que enxerguem uma saída. Hoje, se o sujeito dentro de uma cadeia diz, olha, eu quero largar o crime. Existem aquelas pessoas que vão cometer um único episódio, vão entrar numa cadeia e vão sair e nunca mais vão ser vistas. Mas nós estamos falando aqui no pessoal que está no mercado do crime. O assaltante, o traficante que trafica, que vende droga, esse cara aí, né, o que ele precisa para sair? Que tipo de oportunidade ele pode enxergar como uma oportunidade real? Então isso implica em mudança de lógica, né? O sujeito precisa querer, porque se ele não quiser, pode oferecer o que tu bem entender, não vai mudar, né? Mas hoje, mesmo para aqueles que querem mudar de vida, não existe saída. A saída continua sendo o crime, né? Então, essa é a grande, quando a lei fala, né, a harmônica integração do condenado, enquanto e depois do cumprimento da pena, é isso. O que me faria sair dessa vida, né? Que tipo de oportunidade eu tenho se eu não quiser mais vender droga? Essas vias de saída, essa oportunidade real é que nós precisamos criar, porque hoje isso existe apenas formalmente, no discurso, nos livros, nas teses, para uma minoria, né? A gente vai a presídio e vê ali, né, se for lá no presídio central, vai ter 500 presos que teoricamente trabalham. Aí tu vai ver o que eles fazem, a gente que está trabalhando na limpeza do presídio, fazendo comida, ou seja, nada profissionalizante. Essa gente vai sair dali, vai retornar dali um tempo, porque não tem, na verdade essa oportunidade concreta ela ainda não existe, né? E a gente tem que criar, tem que começar, né? Essas propostas que a gente mencionou aqui significam isso, é um início, mas nós vamos muito longe ainda nessa caminhada. Uma questão que eu acho que é importante a gente colocar é a seguinte: o sistema penitenciário tradicional, nós sabemos o que ele produz, e sabemos onde ele vai nos levar. E essa nova metodologia da PAC, ela nos aponta assim uma luz no fim do túnel. Talvez ela não solucione, de fato, não solucionará o problema de todos os presos, mas pelo menos ela é uma oportunidade para aquele preso que deseja um outro tipo de vida. E nós acreditamos efetivamente que todo homem pode ser maior do que o seu erro, e tem solução, se quiser.